Então, boa noite para todos. Para quem não me conhece, né, eu sou Caliane, sou fisioterapeuta dermatofuncional, trabalho na área, né, de dermato, gosto de trabalhar bastante com disfunções estéticas, trabalho em outras áreas também, né, da fisioterapia, e sou docente na instituição, né, Mintfisio, de alguns cursos, entre eles de ventosa, né, curso de ventosa, e assim como o nosso tema de hoje, que é justamente falar das ventosas na parte da estética. Então, a gente sabe que o uso da ventosa é para diversos tipos de fins, né? Então, são diversos tipos de profissionais que podem estar trabalhando com a ventosa. De acordo, né, com as histórias da ventosa terapia, ela é uma técnica muito antiga, milenar, bem antes de Cristo, se foi observado o uso da ventosa terapia, né? Ela era muito utilizada principalmente para fins terapêuticos, né? Muito utilizada de acordo com os meridianos, medicina tradicional chinesa, né? Fins terapêuticos mesmo de alívio de dor, de curas também, tá? Então foi utilizada desde o Egito Antigo, né? Ela também é mencionada nos escritos de Hipócrates e praticada também pelo povo grego no século IV a.C. Também se foi visto, né, observado nas histórias, o uso da ventosa terapia através dos índios, né? Eles fazem uso dessa técnica até hoje, assim como os chineses, tá? Os índios, eles desenvolveram a ventosa terapia com o uso dos chifres de búfalos, que tem os chineses também que fazem uso desses chifres, tá? Então, eles faziam a ventosa com chifres de búfalos, de animais, né? Os chineses, eles usavam muito os bambus, que também até hoje eles usam, mas também a gente vê muitos chineses usando as técnicas dos índios, usando chifres de búfalos, tá? No Oriente, né, que foi desenvolvido a ventosa terapia de acordo com a base da acupuntura, então, baseado com os meridianos. Então, a ventosa terapia também é utilizada muito na medicina tradicional chinesa. E os europeus, né, que desenvolveram a técnica que hoje a gente conhece, que é justamente a de vidro ou de acrílico, tá? Então, foi um decorrer de muitos anos, né, o uso da ventosa terapia, a eficácia da mesma, né, e de acordo com isso, com as evoluções, foi se, né, percebendo a maravilha do uso dela também em outros tipos de técnicas, né, à toa que hoje o nosso curso é ventosa na estética, o que antigamente era muito utilizado. Antigamente, que eu falo agora mais recente, né, com o uso dessa de vidro de acrílico, mas como fim terapêutico mesmo, alívio de dores, muito utilizada, né, a gente via muito o uso de ventosa pelos fisioterapeutas, né, à toa que algumas pessoas ainda até hoje acham que ventosa só quem pode usar é fisioterapeuta, né, mas a gente via muito né, nas fisioterapias, nos tratamentos, o uso da ventosa, mas hoje a gente está aí usando a ventosa na estética também, tá? E na estética, quem é esteticista aí, trabalha na área, né, existe um aparelho que é justamente a mesma sucção, mesma pressão negativa que a ventosa faz, que é justamente o aparelho de endermologia, né? Então, justamente este aparelho faz a sucção que a ventosa faz. Então, a estética tem até aparelhos, né, de eletro usando a sucção com pressões negativas. Então, para vocês verem, né, as evoluções que a gente tem, tá? Então, para vocês entenderem que a ventosa não é uma técnica específica, seja da estética ou seja da fisioterapia, tá, gente? Ela é livre, é uma técnica da medicina tradicional chinesa, tá? E não tem dono. Então, ventosa é de livre arbítrio para vocês estarem utilizando, beleza? Então, vamos lá. Então, como vocês estão vendo aí na imagem, né, temos os exemplos justamente do uso dos bambus, dos chifres de búfalos, então os chineses que fazem essas técnicas de fogo, tá? Os índios, no caso, eles não faziam com o uso do fogo, eles furavam o bico do chifre de búfalo e puxavam.
né? E aí subia a pele, tirava o oxigênio, né? O gás todo presente ali dentro do chifre, e aí eles fechavam a pontinha. Mas os chineses, eles fazem o uso do fogo, e a gente aqui, né, fazemos a técnica com o uso desses copos de acrílicos, que justamente é maravilhoso essa técnica, super segura de a gente estar trabalhando. Essa última imagenzinha aí dos acrílicos, tá? Então, o que é ventosa terapia? Então, ela é uma técnica que consiste na aplicação de copos de vidros ou acrílicos, no caso, na estética, a gente usa os de acrílico, tá? Que tem como finalidade criar um vácuo e fazer uma sucção da pele, tá? Ao realizar essa sucção, né, da pele para dentro do copo, então, quando a gente faz a sucção, a pele entra. Então, o vácuo que é formado, ele vai fazer o quê? Estimular a circulação sanguínea. E esse é o nosso objetivo, tá? Para tudo. Então, a gente, quando vai fazer a sucção, percebe logo que começa a ficar o quê? Vermelho, a região. Porque ele vai ativar a circulação sanguínea, que é o que a gente quer, tá? Então, com este processo, são liberados o quê? As toxinas existentes ali, né, do sangue. Então, por isso que o pessoal até relata mesmo que a melhora imediata da ventosa, então estava dolorido, doendo, e ele diz que aliviou mais aquela dor. Então, sim, tem resultados imediatos com a ventosa terapia. Então, seu efeito é terapêutico, é de justamente controlar a corrente sanguínea ali onde foi feita aquela sucção, e tem como base o quê? A troca gasosa. Então, justamente ali naquela região, naquele tecido que eu estou estimulando a circulação, né, a gente tem presença de vasos, tá? Então, justamente esses vasos, esses capilares sanguíneos ali presentes, né, a gente vai fazer uma vasodilatação quando faz essa sucção. E aí, se eu faço uma vasodilatação, acontece o quê? Começa a chegar mais sangue na região, tá? E se chega mais sangue, chega sangue oxigenado, cheio de nutrientes que aquele tecido precisa. Assim como aquilo que está estagnado naquela região, vamos dizer, uma toxina, ela também é retirada pela circulação sanguínea, tá? Então, esse é o nosso grande objetivo de estar fazendo essa pressão negativa ali na região, tá? Então, assim, ele vai eliminar os gases e toxinas estagnados ali no corpo pela pressão negativa, que é produzida pelo vácuo, torna o sangue bioquimicamente equilibrado, porque levou nutrientes e retirou o que, vamos dizer, não prestava ali na região, as toxinas. E assim, se vai deixar o sangue bioquimicamente equilibrado, vai equilibrar o pH da região, das células e deixar homogeneamente estáveis, tá? Antes da gente começar a falar do que é indicado, né, as ventosas na estética e para que serve, enfim, né, seus fins, a gente vai ver um pouquinho da fisiopatologia, tá? Então, de antemão, a gente usa muitas as ventosas para estrias, tá? Então, vocês vão aqui entender um pouquinho o que é a estria, né, o que é a formação dessa estria, o porquê de aparecer as estrias, tá? E como a gente vai tratar uma estria, tá bom? Então, uma das é a estria. Então, a fisiopatologia, né, das estrias. Então, estria é o quê? É uma atrofia tegumentar, né, adquirida, que surge quando o quê? As nossas fibras elásticas, tá? Então, o que mantém a elasticidade da minha pele e o colágeno, que são responsáveis pelo quê? Pela firmeza da minha pele. Eles se rompem, tá? E formam justamente aquelas cicatrizes que a gente vê, né? Aqueles tracinhos no nosso corpo. Vocês vão ver que existem as estrias brancas, as vermelhas, né? E justamente quando tem aquele rompimento do tecido, então a pele não suportou, ela rompeu, né, as fibras de colágeno e elastina e se faz aquela cicatriz, tá? Então essas fibras, elas são feitas para suportarem um certo limite. Então nossa pele, ela tem um limite de suportar. Se passar desse limite, vai acontecer o rompimento, tá? Então, se ele for ultrapassado e elas forem esticadas, né, de forma excessiva, aparecem as estrias, tá? Então, isso a gente observa muito quando?
A criança está mudando para a puberdade, está na fase de crescimento, a mulher está começando a criar corpo, né? Gestante, a barriga começa a crescer, então às vezes estica demais, ela não tinha, né, vamos dizer assim, fibras de colágeno e elastina mais resistentes, e aí acaba acontecendo de ter as estrias, pessoas que começam a engordar, então a gente percebe muito quando a gente começa a engordar, aparecem estrias naquela região que ficou mais larga, tá? E assim, pessoas obesas também, tá? Então, é só pelo fato de ter excesso do estiramento, ou seja, passou do limite do que sua pele, né, suporta, aí acaba tendo esses rompimentos, tá? Então, como vocês conseguem aí observar, justamente nessa imagem, tá? Aí mostra uma pele normal, então você vê o tecido aí, ó, superior lisinho, tá? Essas linhas pretinhas que vocês podem perceber aí, eu vou até mostrar aqui, ó, riscando. Essa daqui, ó, são as nossas fibras de colágeno, tá? E quando acontece de minha pele esticar, acontece o quê, ó? O rompimento dessas fibras. Então, ela se rompe, né? E assim abre, vamos dizer, o tecido, tá? Causando uma cicatriz. Então, vocês observam aqui justamente essa aberturinha, né? Que fica na pele, tá, gente? Do rompimento. E aí, geralmente, é uma cicatriz de estria branca, tá? Deixa eu descer. Ah, só esqueci de apagar. Deixa eu apagar aqui. Aí. Então, para vocês verem aí na imagem, não sei se vocês conseguem ver direitinho, a diferença de uma estria branca para vermelha, né? Algumas pessoas nunca viram uma estria vermelha, às vezes quando apareceu foi logo branca no seu corpo, mas algumas começaram com vermelha e não trataram, não cuidaram e a estria depois, né, ficaram brancas, tá? As estrias vermelhas, elas são bem vermelhinhas mesmo, tá? Fica parecendo, algumas pessoas de início acham que são vasinhos, né? Mas na verdade são as estrias vermelhas que são mais fáceis ainda da gente tratar, tá? Porque não teve o rompimento total ali das fibras de colágenos, tá, gente? Ainda ali, né, naquele tecido que tá vermelhinho, é porque há presença ainda de sangue na região, né? Fácil da gente justamente vamos dizer, estimular mais a circulação, porque é a presença dos vasinhos, tá? E já a estria branca não, um processinho mais lento que a gente realmente tem que causar uma inflamação, né? Ou seja, levar bastante sangue ali para acontecer praticamente o neocolagênese, né? Uma produção de novas, né, fibras de colágeno, tá? E aí as estrias, a gente, principalmente as brancas, tá? A gente melhora o aspecto da estria. E existe vários tipos de aspecto de estria, né? Você já deve ter percebido que tem estrias bem fininhas, tem aquelas que são mais largas, né? Tem umas que são a largura de um dedo, e principalmente essas são um pouquinho mais largas, você vê que ela por dentro, né? No tecido, só naquela parte da estria, o tecido parece ser flácido, tá? Já uma estria vermelha não, é muito mais fácil da gente tratar e evitar que ela vire uma branca, tá? Como a gente diz, cicatriz, na verdade. Então, a estria branca, ela é um tipo de estria, né? Um pouquinho mais complicado da gente tratar e também não podemos dizer a nossas clientes que as estrias dela vão sumir 100%. Não, tá? A gente melhora o aspecto da estria, tá bom? Então, qual a diferença dessas duas estrias, né? Vermelhas e as brancas? Então, as estrias vermelhas aparecem quando a primeira camada da nossa pele é esticada, até podermos ver a segunda, que é a derme. Então, por isso que ela é vermelhinha. Por quê? Porque a camada da derme que a gente tem justamente, né, os capilares, presença de sangue.
né? E que é cheia de colágeno e vasos, tá? Então, se vocês tiverem alguma estriazinha vermelha, ou conhecer alguém, puder e conseguir esticar, você vai ver uns vasinhos lá dentro. A gente consegue ver a derme, tá? Responsáveis pela coloração avermelhada. Elas ainda podem ser tratadas, né? E sua capacidade de se regenerar é grande. Então, como eu falei, é muito fácil da gente conseguir recuperar o tecido da pessoa e sumir realmente aquelas estrias, tá? Vermelhas. Por isso, existem alguns tipos de cuidados que podem melhorar a aparência e até cicatrizar esse tipo de estria, tá? As brancas já são cicatrizes, tá? Então, elas já passaram daquela fase ou nem chegou na fase de vermelha, já foi direto para branca. Então, são causadas pela ruptura das fibras, né, da pele, e essas geralmente não possuem tratamento, tá? Então, pois, uma vez formadas, não desaparecem completamente. Então, como eu falei a vocês, gente, a gente não pode estar dizendo à nossa cliente que as estrias delas vão sumir todas, não. A gente vai melhorar o aspecto das estrias. Então, elas podem, tipo, é mais grossa, diminuir mais a largura, melhorar a pele, né, daquela região. E algumas, né, clientes até quando se olha assim, fala, pô, sumiu todas, mas na verdade não sumiu. Se a gente esticar bem a pele, né, a gente vai ver lá os fiozinhos um pouquinho mais finos, mas só de melhorar o aspecto, né, e ficar diferente do que era antes para elas, já foi um grande ganho, tá? Então, existem tratamentos para estrias que trabalham formas de atenuá-las, melhorando sua aparência e deixando a pele menos marcada e enrugada. Agora, um outro tipo, né, de fisiopatologia que a gente trabalha na estética com a ventosa, que é justamente o tratamento de FEG, tá? Então, o que é FEG? Que a gente chama popularmente de celulite, beleza? Então, FEG, gente, significado é fibroedema geloide, tá? Então, ela é uma alteração da topografia da pele que ocorre sobre a região pélvica, membros inferiores e abdômen, que são justamente as regiões, né, que mais aparecem FEG, tá? Então, são nossas pernas, né, principalmente região de coxa, região de abdômen, toda a região pélvica, tá? Então, é caracterizada por justamente um estofado ou a aparência de casca de laranja. Então, é como fosse, né, as ondulações naquela região, tá? Então, lógico, existem alguns graus de FEG, né? Tem pessoas que a FEG é visível sem fazer contração nenhuma, ela tá em pé e você consegue ver FEG. E já tem aquelas que, tipo, ela tem que precisar fazer uma pressão quando ela senta, é que aparece, né? Ou se o profissional for lá apertar, aparece. Então, a gente sabe que existe alguns graus de FEG. Então, quais as causas da FEG? Existem diversas, tá? Formas de a pessoa adquirir FEG. Né? A mais comum é o quê? Devido ao aumento do tecido adiposo, ou seja, quando ela começa a engordar, as FEGs começam a aparecer, né? Então, geralmente nós, principalmente mulheres, né, observamos bastante. Quando começa a aparecer uma celulites, né, a gente já fala, pô, apareceu algumas celulites, então, né, tô engordando, a gente já relaciona uma coisa com a outra. Mas também pode acontecer, sim, de ter FEG e não ser por aumento de tecido adiposo. Então, tem mulheres que são magras e têm FEG, tá? Então, o que é, na verdade, a FEG? Tá? A FEG, ela aparece devido, né, ao acúmulo justamente do líquido que se mantém ali naquela região, naquele tecido, estagnado e não consegue sair. E aí, aquele líquido, por um bom tempo que fica ali, né, ele começa a mudar de textura. Então, o que era um líquido começa a ficar viscoso, começa a ficar, né, gelatinoso até fibroso. Então, fibroedema geloide, tá? Então, ele vai, e é justamente um edema, tá? A FEG, na verdade, é um edema naquela região. Então, justamente aquele líquido, ele tem que sair do local, tá? E ainda mais, quando a pessoa é,
tem um aumento do tecido adiposo, fica muito mais complicado ainda se retirar, né, esse edema, vamos assim dizer, tá? Por quê? Se vocês observarem bem essa imagem, ela fala tudo, tá? Então, essa primeira imagem, vocês observam que tem uma pele normal, tecido adiposo, né, do seu tamanho normal, e os vasos, que é justamente esse vermelho que vocês estão observando, tá normal, tá? O vaso dela. Então, você observa até, deixa eu tentando aqui riscar para vocês verem. Deixa eu botar uma cor bem mais... Não, essa cor aqui tá fraquinha. E aumentar aqui. Aí. Então, se vocês observarem, ó no tecido aqui, ó, chegando o vasinho nessa pele normal. Então, a pele está sendo nutrida, né? A camada superior da nossa pele, tá? A epiderme, ela está sendo nutrida, está recebendo nutriente, ó, a pele lisinha, aparentemente perfeita, né? Então, a gente observa que os tecidos adiposos, ó, eles estão super tranquilos, tamanho deles. E esse líquido da região, essa parte toda verdinha que vocês estão vendo, o edema, super tranquilo, tá? Essa fibra aqui, ó, que vocês estão vendo, é a fibra de colágeno, tá? No tecido. Então, estão super, ó, tranquilas também, não estão sendo esticadas. Então, a pele super saudável, tá? E agora, quando uma pessoa começa a engordar, aumentar o tecido adiposo, olha o tamanho desse tecido adiposo. Então, olha o tamanho do tecido adiposo. Então, ele começa a aumentar de tamanho, não vai ter mais área ali para ele poder estar crescendo, tá? Então, vai começar a acumular aquele líquido, por quê? Primeiramente, o vaso sanguíneo, ó, foi todo estrangulado praticamente, ó, praticamente estrangulado, mal chega no tecido da pessoa, mal chega nutrientes aqui, ó, na região do meu tecido. Por isso que pode acontecer de quem tem bastante FEG aparecer vasinhos, novos vasos aqui, ó. Porque meu organismo é tão inteligente que ele começa a criar outros vasos, porque esse meu tecido aqui precisa começar a receber nutrientes. Porque se não receber nutrientes, meu tecido morre. Se vocês observarem, né, ele não tem esse... Deixa eu desfazendo aqui, né? Como do outro, chegando, né? Os vazios aqui recebendo nutrientes, tá? E aí, vamos lá. O edema, vocês mal conseguem ver, né? Como o outro lá tá um verdinho claro, o outro aqui, ó, você vê um verde mais escuro, mas você mal consegue ver, né? Ele começa, né, a acumular esse líquido. O líquido, lógico, vai mudando de textura, vai ficando mais viscoso, gelatinoso, até virar fibrose mesmo. Tem algumas FEG que a gente passa o dedo, principalmente grau 3 igual grau 4, que parece que é um carocinho uma FEG, tá? E aí é o cúmulo de líquido aqui nessa região, causando um edema, tá? E aí acontece o quê? Os vasos são estrangulados e olha o que aconteceu com a fibra de colágeno, super esticada, tá? E aí acontece o quê? Quando começa a aumentar o acúmulo de líquido ali naquela região, as fibras de colágeno não vai suportar tanto e ela faz o quê? Puxa a pele da pessoa para baixo. E aí isso aqui é o que vocês veem, ó. A fibra de colágeno, ela puxa a pele para baixo. E quando ela puxa para baixo, acontece o que aqui em cima? Esses relevozinhos. Então, ela puxa, então a pele afunda. Então, por isso que aparece aos nossos olhos a FEG, tá? Então, justamente, como eu falei mais uma vez, a FEG, né, é um fibroedema geloide, tá? Então, se a gente fala de edema, qual a melhor forma de a gente tratar FEG? Fazendo drenagem, beleza? Então, manobras mais de deslizamento e principalmente o quê? Ativando a circulação, tá, gente? Porque justamente esse tecido precisa de circulação, tá? E para ativar a circulação, a fazer vasodilatação na região, ajuda o quê? A tirar mais esse edema da região, tá? Então, ele procura os vasos mais próximos, tá? E também geração de calor. Então, se eu gero calor, é mais sangue que aparece na região, tá? Então, vocês vão observar, até quando vocês começarem a utilizar a ventosa, a região fica um pouquinho quentinha. E essa é a nossa intenção mesmo, tá? Deixa eu limpar aqui, senão da outra vai aparecer.
Ai, meu Deus. Fiz uns pontinhos tão pequenos que mal dá para ver. Vou passando. Bora lá. Então, aqui são os graus de FEG, tá? Pronto. Temos os graus de FEG, então, como eu falei, né? Até do grau 3, grau 4, então a gente tem FEG de grau 1 ao grau 4. O grau 1 é justamente aquela FEG que a gente não vê, né? A pessoa em pé, sem fazer contração nenhuma, a gente precisa fazer, né, alguma contração ou ela mesma. A gente pede para fazer uma contração e aparece, ou a gente vai lá e faz o teste de casca de laranja, tá? Então, grau 1 é pequeno aumento do volume, né? Às vezes a pessoa sente cansaço nas pernas, né? As pernas mais inchadas, é assintomática, tá? Então, não sente dor assim na região, é mais cansaço. Só aparece pressionando a pele, tá? Então, quando a gente faz a pressão, ou a pessoa senta aí que contrai bastante a perna, ela percebe uns buraquinhos na região, mas quando ela fica em pé, eles somem. Então, não tem alterações dos vasos, então o vaso ainda não foi comprometido, tá? E não tem alterações da fibra de colágeno. Se não tem alterações da fibra de colágeno, então, lógico, a pele vai estar lisinha, tá? Ela só vai estar profunda mesmo, ter alteração, quando a gente vê os buracos sem fazer contração nenhuma. E o grau 2, existe alterações do relevo, né, sob pressão, início da retenção hídrica no adipócito, tá? Vasos começam a ficar estrangulados e irregularidades se tornam visíveis. Então, a pessoa já começa a ver algumas regularidades, tá? Sem precisar fazer pressão. Quando faz pressão, vê que é maior ainda. Grau 3, acontece alterações de repouso, ela não está fazendo contração nenhuma, está em pé e você vê as FEGs dela. Pode possuir pequenos nódulos, tá? Então, você passa o dedo e vê que aquela FEG, aquele buraquinho tá meio durinho. Circulação comprometida, né? Então, se tem, já está totalmente comprometido, se é visível, né, a nosso olho, é comprometida a circulação. Pode aparecer alguns vasinhos na região. Aspecto de casca de laranja totalmente visível, tá? E graus 4. Esse daí já é um pouquinho mais grave, né? Vamos dizer assim, sente muita dor, muito cansaço nas pernas, e preste atenção, gente, eu tô dizendo que sente dor, tá? Então, imagine a gente chegar e passar uma ventosa. Ela vai sentir muito mais dor ainda. Então, por isso, vocês têm que tomar cuidado no tipo de grau de FEG. E se a pessoa vai suportar, né? A gente tá passando a ventosa, tá? Então, nódulos grandes com aderências e fibroses, vasos estrangulados, né, e circulação totalmente ali comprometida, aspecto completo de casca de laranja, né, sensação de inchaço e dor nas pernas, e podem aparecer microvasos na região, tá? Porque aquele tecido está com a circulação comprometida, então tem que chegar sangue ali, o que é que o meu corpo entende? Vamos fazer novos vasos, tá? No caso desse tipo de FEG, grau 4, eu não indico muito você estarem usando FEG, ou a ventosa, tá? Ainda mais se tiver presença de grandes vasinhos ali na região. O mais indicado aí é mesmo o tratamento com drenagem ou a presença de calor, tá? E aí pode fazer o uso de eletroterapia, beleza? Eletroestética. Mas grau 3, a depender, tem pessoas que suportam, né? Grau 2 e grau 1 é mais tranquilo da gente trabalhar. E qual é a outra fisiopatologia que a gente trabalha com a ventosa? Gordura localizada. Então, todo mundo conhece, sabe o que é gordura localizada, né? É nada mais do que uma reserva calórica excessiva concentradas em determinadas áreas do meu corpo, principalmente aonde, né? Regiões de culote, nádegas, coxas e abdômen, né? Então, a quantidade de gordura observada varia de acordo com o biotipo, claro, de cada mulher, e o padrão de distribuição dessa gordura, que pode ser tanto hereditário, pode ser genético, né? Determinação genética, sexo ou fatores hormonais, tá? Então, lógico, a gente sabe se uma pessoa
tem parentes, família, principalmente mais próximos, né, que são gordinhos, obesos, ela pode sim ter essa tendência. Lógico, tem fator hormonal, tem mulheres algumas que têm um sobrepeso, mas é fatores hormonais, alguns medicamentosos, alimentação, claro, sedentarismo, tudo isso ajuda principalmente, tá? E lógico, o sexo, porque nós mulheres, infelizmente, até estamos mais, né, sujeitas a termos maior acúmulo de gordura localizada, tá? Por causa de quê? Justamente a distribuição, né, de forma que ela pode ser distribuída ali no meu tecido. Então, a gente, se vocês observar, nossas fibras é justamente assim, ó, não é retinhas, como eu mostrei anteriormente. Então, se ela é somente assim, então significa que ela consegue crescer, aumentar, criar novos tecidos adipócitos. Já o dos homens, eles são assim. Então, é muito mais difícil de chegar e criar tecido adiposo aqui, assim como é fácil, né? O homem, quando quer emagrecer ou fazer algum tipo de atividade física, eles emagrecem muito mais rápido, tá? Porque é o biotipo deles, tá? A determinação genética dos homens. Então, o homem, na verdade, foi, vamos dizer assim, né? Anatomicamente feitos, tanto até mesmo estrutura muscular, né, a pegar mais pesado, vamos assim dizer, tá? Então, peso, né, sobrecarga de peso, então eles são muito fáceis de criar carga, criar músculo, perder gordura, já nós mulheres não, né? Até nisso a gente tem que sofrer um pouquinho mais. Deixa eu fechar aqui para poder passar. Então, justamente o acúmulo de gordura, né, é o aumento desse tecido adiposo, né, nessa célula adipócita. Então, essa primeira imagem aí mesmo, vocês veem uma célula adipócita, vamos se considerar normal, tá? E o aumento dela. Então, aumenta, né, o acúmulo de gordura. Então, ela aumenta de tamanho. E se vai aumentando de tamanho, ela vai modelando o meu corpo e vai aparecendo, né, visível aos nossos olhos, justamente essas modelagens. Então, a gente começa a perceber, né, o aumento da região abdominal, né, o aumento do lado, os culotes, os flancos, a coxa, né, uma coxa batendo na outra, a gente já logo percebe que está engordando, tá? Então, justamente é o aumento desse tecido adiposo. Então, quando a gente vai trabalhar, né, com qualquer tipo de procedimento que é para redução de gordura localizada, a gente trabalha, né, relacionado à lipólise, tá? O que a gente faz ali, na verdade, né, falando em relação à fisiopatologia, a gente faz uma lipólise na região. O que é essa lipólise? É justamente, né, a quebra de gordura, tá? E aí, quando a gente faz essa quebra de gordura, a gente quebra quem? O triglicerídeos, tá? Então, lógico, como aqui a imagem mostra, no acúmulo de gordura eu aumento o triglicerídeos e carboidratos também do sangue, tá? E ainda a gente bem sabe disso, que quando vai fazer exame de sangue, tá alterado, né, dos triglicerídeos, tá aumentado e tal. E aí, quando a gente faz a lipólise, a gente faz justamente a quebra, né, de triglicerídeos e a degradação desses triglicerídeos. E quando a gente faz a degradação desses triglicerídeos, a gente divide ele em algumas moléculas, tá? Que é justamente em que uma molécula, se vocês observarem aqui, ó, a gente faz a degradação do triglicerídeos e a gente quebra em uma molécula de glicerol e 3 de ácido graxo, tá? Então, justamente uma de glicerol e 3 de ácido graxo. É isso que acontece quando a gente faz a lipólise, que é a quebra aqui, ó, dessa gordurinha, fazendo com que essa célula aqui, ó, diminui de tamanho, meu tecido adiposo, tá? E aí eu vou dividir isso aqui. Sim, e acontece o quê, né? Depois que eu faço essa lipólise. O que é que acontece com o organismo? Então, principalmente os nossos modelos, o que elas mais querem saber é justamente o que acontece quando a gente faz essa quebra de gordura. Elas perguntam logo o quê? Para onde vai a gordura, né? Por onde sai?
Aí, quer saber se vai sair quando ela for fazer xixi, né? Ou fazer o cocôzinho dela, ou se sai pelos poros, enfim, tá? Ela não sai do corpo, tá? Quando a gente faz a lipólise, justamente, deixa eu só voltar aqui. Quando a gente faz a lipólise, justamente essa molécula de glicerol, eles vão entrar na corrente sanguínea, tá, gente? E a molécula de glicerol, ela vai para o fígado, que vai virar glicose e vai ser mais fácil, né, de ser degradada lá no meu corpo. Já os ácidos gráxicos, eles vão, né, para a nossa musculatura. Aí é o que é o nosso vilão, o ácido gráxico. Então, ele chegando lá, né, justamente no meu músculo, ele vai esperar o quê? Que ele vire energia, junto ali com ATP, tá? Vai se juntar lá ATP, né, as mitocôndrias lá no músculo, e ele vai esperar justamente virar, né, ser queimado, vamos assim dizer, em forma de energia, fazendo ATP. Então, como é que meu cliente vai conseguir fazer isso? Atividade física. Então, por isso que não adianta você estar se matando de estar fazendo, né, alguma técnica de redução de gordura localizada e essa pessoa não fazer nenhum tipo de atividade física, tá? E principalmente mudar a alimentação, porque não adianta você estar reduzindo o que tem e ela aumentando depois, tá? E se ela não fizer essa atividade física, esse ácido gráfico ele pode voltar novamente e virar gordura, ou seja, né, na mesma região, ou em qualquer outra área do corpo dela, tá? Porque lembre, vai para a corrente sanguínea e para a estrutura muscular, tá? E aí tem que tomar bastante cuidado. Então, por isso que acontece de que algumas pessoas estarem fazendo os tratamentos, né, e ela acaba reduzindo, mas depois não faz nenhuma atividade física, tipo, ela fez algumas sessões com você, né, e rotineiramente você teve um excelente resultado. Aí passa um período de tempo, ela justamente não faz nada, não muda a alimentação, não faz atividade física, né, e quando ela vai ver, ela tá, né, volta a engordar ou em algumas outras áreas, ou mais do que ela estava antes, que a gente chama de efeito sanfona, tá? Que ela emagrece, depois volta a engordar e engorda mais do que era antes. Ventosa terapia na estética. Então, bora lá entender qual o uso, né, da ventosa na estética. Então, a gente vai criar justamente um vácuo, né? Ele vai tratar o quê? A raiz da celulite, que é a FEG, vai dirigir o sangue das nossas artérias para os capilares que estão constritos, aumenta a nutrição de oxigênio local, por quê? Por aumentar justamente a circulação. Se eu aumentar a circulação, vou levar sangue, vou levar oxigênio na região. Vou drenar o excesso de fluidos, o edema, então, ó, melhoro minha FEG. Resíduos e toxinas vão ser retirados da região, assim como vai aliviar também dor. Vai desinchar aquelas células, né, aquelas FEGs, e, entre outros, né, resultados cumulativos, tá? No tratamento de disfunções estéticas, age na remoção de nódulos gordurosos localizados, né, que formam as celulites, interfere no fluxo sanguíneo, também na retirada do colesterol, auxilia no tratamento de gordura localizada, beleza? No tratamento já de FEG, né, a celulite pode ser usada para diminuição da mesma, né, mas nas técnicas, né, de utilização do método deslizante, então, FEG, gente, a gente usa método deslizante, como sentido drenagem, tá? A gente vai fazer deslizamentos na região para quê? Para justamente drenar aquele líquido e também ativar a circulação, que é o que falta ali, tá? Circulação na região. E de sucção média leve, então não faço fortes sucções, são leves sucções, então a sugada é leve. Se você sugar e ver que a ventosa não está saindo do lugar, não puxe, porque além dela sentir dor, você vai machucar a pele dela, tá? Estimulando assim que o sangue e o metabolismo lipídico total da região, tá? Então existe a sucção correta para estar se fazendo, gente. Então não é só pegar, botar a pistola e puxar do jeito que você quer, não, tá?
Existem limites de sucções para a ventosa. E na estética ainda mais, né, bem sabemos que a gente não é para deixar a pessoa roxa, tá? Então, não é a gordura localizada não é para deixar roxa, uma drenagem não é para deixar roxo. O único que pode acontecer de ficar roxinho é a estria, porque a gente realmente tem que inflamar ali a região, tá? Mas é a estria, não é o tecido ao redor da estria que tem que acontecer isso aí. Então, na região facial, eu posso também fazer ventosa? Pode, tá? Não é à toa que, como eu falei, que na estética se tem, né, o aparelho de endermologia, ele vem justamente os aparelhozinhos que a gente usa em face, fazendo essa sucção, essa pressão negativa, tá? Existe também ventosas faciais, que são as de silicones, é bem tranquilo de trabalhar com elas, ela é ótima para estimular a circulação, né, para rejuvenescimento, para fazer drenagem. Ela só não tem uma sucção muito forte como a ventosa tradicional, tá? De acrílico. Mas eu posso usar? Pode, só tem que tomar cuidado, porque face é muito mais fácil da gente machucar a pele, tá? Ou deixar roxo a região. Então, na região facial, né, ela atua prevenindo o quê? O tratamento de rugas faciais, pois ela vai fazer o quê? O aumento do estímulo da produção de colágeno e elastina. Além disso, promove a oxigenação celular, ajuda também a fazer uma boa drenagem linfática e um contorno facial. Beleza? Então, mais uma vez, para que é indicada, né, a ventosa para FEG, tá? Para gordura localizada, para estrias e também, ó, botei entre aspas, flacidez, tá? Então, lógico, se é uma pessoa que tem uma flacidez bem considerada, de jeito nenhum, a ventosa vai tender a piorar. Agora, se é uma pele boa, você vê que tem uma leve flacidez, pode ter sido que ela emagreceu recentemente ou foi uma gestação, né? Mas você vê que ela ainda é jovem, tem um tecido bom, né? Não tem tanta flacidez assim, a ventosa vai auxiliar, tá? Porque ela vai justamente auxiliar o quê? Em colágeno e elastina. Agora, se já tem uma grande, né, parte de pele ali naquela região, uma grande flacidez, eu não indico, tá? Porque você pode piorar mais aquela flacidez. Então, não são todos os tipos de flacidez que eu posso trabalhar com pressão negativa, tá? Então, aí o exemplo para vocês verem, aqui, ó, na região de coxa, fazendo, né, a ventosa terapia para tratamento de FEG, tá? Vocês estão observando até a presença de creme aí. E realmente isso tem que acontecer, tá, gente? Sempre que faz deslizante, tem que usar creme ou óleo, não pode fazer seco na pele seca, senão você fere, tá? Essa outra imagem aí embaixo é da coxa é o de estria, tá? Vocês veem aí, ó, esses pontinhos, né? Justamente foi a estria que foi passada, né? E na estria, e ela fez uma inflamação. Agora, esses pontinhos tem que ser na estria, não é por fora do tecido, tá? E essa outra imagenzinha aí é justamente mostrando, né, na barriga que a gente também consegue tratar tanto flacidez, gordura localizada com a ventosa. Então, como são as técnicas de sucção? Leve a média, tá? O fraco e leve é uma sucção, média são duas. O método que a gente faz, deslizamento dinâmico, isso é para estética, tá, gente? Então, na estética, a gente só usa de médio a leve, ou desculpa, de leve a médio, o contrário, tá? De leve a médio. O forte, não, tá, gente? Então, a gente tem que fazer só uma ou duas sucções. Olha como é a sucção aí na imagem. Então, são leves e a gente faz o método deslizante. Então, não vou tratar, né, botando a ventosa parada, tá? Eu tenho que fazer o deslizamento na região. Então, se você fez uma sucção e não conseguiu segurar a ventosa, tenta fazer umas duas. Tem pessoas que realmente não aderem a ventosa em uma. Tem que fazer duas e fazer o deslizamento, né? E a velocidade do deslizamento depende do que você está tratando, né? Então, se é gordura localizada, tem que ser o deslizamento mais forte.
Se for justamente uma FEG, claro, é sentido de drenagem, é um deslizamento mais leve. Aqui, né, uma dica de kits de ventosa que vocês podem estar comprando. A melhor marca, com certeza, é essa, tá, gente? A Dongyang. É uma tipo de ventosa que vocês vão ter aí praticamente, vamos dizer, a depender do seu cuidado o resto da vida, tá? Elas são mais resistentes, o acrílico dela, né? Mas existem outras ventosas mais acessíveis, dá para eu trabalhar, poder, dá sim, tá? Mas não são tão resistentes, então tem que tomar bastante cuidado para evitar estar derrubando. Vamos lá. Então, essas geralmente as, né, mais indicadas, mas existem outras empresas, tá, gente? E vocês podem estar comprando o kit de ventosa. Então, eu vou dar uma dica aqui para vocês, qual do tamanho das ventosas que eu posso estar utilizando para cada coisa, tá? Então, a das estrias sempre é a mais pequena de todas. Por quê? Estria, a gente trabalha de estria a estria, tá? Então, tipo, mas ela tem tanta estria ali na região do glúteo dela, eu não posso adiantar meu lado e usar a grande, não, porque você não vai pegar só estria, você vai pegar tecido onde não tem estria. E aí você vai ferir a pele toda dela. Então, estria, você tem que ter bastante paciência, porque tem que trabalhar justamente estria por estria, tá? A FEG a gente indica geralmente a do tamanho médio, tá? Mas não é obrigação ser ela, não. Pode usar essa grandinha também, tá? Mas pode estar utilizando essa média para FEG e a maiorzinha para gordura localizada. Às vezes, a depender, a pessoa nem tem tanta gordura assim localizada, a gente acaba usando essa média aí de FEG, porque fica melhor, né, para o tecido dela. Mas geralmente se usa essa maiorzinha aí mesmo de gordura localizada, para a gordura localizada. Existe contraindicação? Sim, para como qualquer tipo de métodos, tá? A gente tem contraindicação para, no caso, se a pessoa tiver com algum problema de pele, na região, pode ser uma micose, pode ser algum tipo de ferimento recente, psoríase na região, cortes, se está ferido, e dermatite em geral, tá? Mas na região, porque tipo, ela tá com a micose, vamos dizer, no pé, eu não posso fazer, não? Claro que pode, tá, gente? É na região que vocês vão trabalhar, que não pode estar ferido, com nenhum tipo de dermatite. Insuficiência cardíaca não é indicado, ainda mais a gente está falando o tempo todo aqui que vai aumentar a circulação. Idosos debilitados, abdominal e lombar de gestantes, tumores malignos, não, assim, não que quem tem câncer, tá, gente, é contraindicado total fazer ventosa. Hoje em dia está se liberando muita coisa para quem tá com câncer, tá? Mas esteticamente não é muito indicado, tá? Ainda mais são pessoas que vão estar com a pele muito sensível, bem debilitados, ainda mais se estiverem fazendo quimioterapia e também pessoas que têm hemorragias, qualquer tipo de hemorragia, né? Ou é muito fácil de ficar roxinha, qualquer pancada, então tem que tomar bastante cuidado também. Então, essa foi a nossa parte teórica,